Você sabia que o mundo está prestes a entrar no período mais desafiador e extraordinário da história humana? E que tudo isso já foi escrito há milhares de anos? Prepare-se para descobrir segredos que poucos se atrevem a falar. Quem é o Anticristo? O que é o arrebatamento? E como o reinado de 1000 anos de Cristo transformará tudo o que conhecemos? Parece impossível? Espere até ouvir os detalhes impactantes que vamos revelar. E fique até o final, porque faremos uma oração poderosa que pode mudar sua vida hoje mesmo. A Bíblia é uma obra única, distinta de qualquer outro texto humano, por sua capacidade de atravessar séculos e se manter relevante. Suas profecias são provas claras de que não foi escrita apenas pela mente humana, mas inspirada por Deus. Isaías 53, por exemplo, descreve a crucificação de Cristo com detalhes surpreendentes, muito antes de tal prática existir como método de execução. Esse fato destaca a precisão divina e fortalece a convicção de que o mesmo Deus que revelou o passado está no controle do futuro. Ele não apenas antecipou eventos globais, mas também revelou o plano de redenção para toda a humanidade. O renascimento de Israel em 1948 é outra evidência notável da fidelidade divina. Profetizado em Ezequiel 37, o retorno do povo judeu à sua terra parecia impossível, mas aconteceu diante dos olhos do mundo. Essa restauração física é um símbolo da restauração espiritual que Deus oferece a cada indivíduo. Assim como Israel foi reunido, Deus deseja reunir os corações daqueles que se distanciaram dele. Talvez você tenha áreas em sua vida que precisam de renovação. Esse evento histórico convida à reflexão. Deus é fiel às suas promessas e pode transformar qualquer situação, por mais improvável que pareça. Além disso, a Bíblia demonstra uma compreensão profunda da condição humana e dos eventos que moldam a história. Mateus destaca, no capítulo 24, sinais como guerras, fomes e terremotos, que se repetem em todas as épocas, mas parecem intensificar-se nos tempos modernos. Esses eventos não devem ser encarados apenas como desastres, mas como lembretes para nos mantermos vigilantes. Cada acontecimento reflete um chamado à preparação espiritual, uma oportunidade de alinhar nossas vidas aos valores eternos. Como você está respondendo a esses sinais hoje? A força da Bíblia também reside em sua capacidade de conectar passado, presente e futuro. Desde as promessas feitas a Abraão em Gênesis, até o cumprimento no nascimento de Cristo e a visão do novo céu e da nova terra em Apocalipse, as Escrituras mostram um plano contínuo e perfeito. Não há espaço para coincidências. Tudo aponta para a soberania de Deus. Estudar livros como Isaías, ao lado dos Evangelhos, pode oferecer uma visão mais ampla do plano divino e aprofundar sua fé em como todas as coisas cooperam para um propósito maior. Mais do que registrar eventos históricos, a Bíblia fala diretamente às questões mais profundas da alma. Ela responde perguntas como: qual é o propósito da minha vida e o que acontece depois da morte? Suas palavras oferecem consolo em tempos de incerteza e direção em momentos de dúvida. Talvez você nunca tenha explorado sua profundidade, mas um primeiro passo seria dedicar tempo a um plano de leitura sistemática. Escolher uma passagem que aborde seus desafios atuais pode trazer respostas inesperadas. Essas realidades nos convidam a contemplar o que está por vir. A Bíblia não é apenas um registro do passado, mas um vislumbre do futuro, apontando para eventos profetizados que ainda se cumprirão. Entre eles, um dos mais aguardados é a volta de Jesus, um momento que trará julgamento para uns e esperança para outros. Os sinais de sua vinda estão ao nosso redor, nos chamando à vigilância. Mas o que significa estar pronto para esse dia? A volta de Jesus é uma das promessas mais inspiradoras da Bíblia, apontando para um dia em que justiça e paz
serão restauradas plenamente. Em Mateus 24:30, Jesus descreve sua vinda como um evento visível e majestoso, comparando-a a um relâmpago que atravessa o céu. Os sinais que antecedem esse retorno, guerras, fomes, pragas e terremotos, não são incidentes isolados, mas marcos de um plano divino em andamento. Esses eventos globais servem como lembretes poderosos de que Deus está conduzindo a história para o desfecho prometido. Cada um deles clama pela vigilância espiritual e pela preparação da alma. Os sinais que Jesus mencionou são mais do que alertas, são convites à reflexão e à renovação. Em tempos de crise, como a recente pandemia, somos forçados a confrontar nossas prioridades. Muitas vezes, as dificuldades servem como oportunidades para examinar nossas vidas sob a luz das Escrituras. O chamado é claro: fortalecer a fé, buscar comunhão com Deus e encontrar propósito em meio ao caos. Atos simples, como dedicar tempo diário à oração ou meditar em passagens como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Podem trazer paz em tempos turbulentos. A vigilância espiritual é uma prática indispensável à luz da promessa do retorno de Cristo. Lucas 21:36 nos exorta a permanecer alertas e orar constantemente, não com ansiedade, mas com a confiança de que Deus nos guia em todas as circunstâncias. Essa prontidão é construída diariamente, através de pequenas escolhas que nos aproximam de Deus. Manter um registro de oração ou estudar a palavra com intencionalidade são formas práticas de cultivar essa vigilância. Em um mundo repleto de distrações, a preparação espiritual se torna uma âncora que mantém nossa fé firme. Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, os sinais nos lembram de nosso papel na vida dos outros. Mateus 5,16 nos chama a ser luz, refletindo a esperança do Evangelho em meio às trevas. Em tempos difíceis, a generosidade e a compaixão podem ser expressões tangíveis dessa luz. Auxiliar um vizinho em necessidade, contribuir com uma organização ou simplesmente oferecer palavras de encorajamento são atos que refletem o amor de Cristo. Esses gestos não apenas transformam vidas, mas também apontam para a realidade do reino de Deus. A promessa da volta de Cristo é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Não importa o quão caótico o mundo pareça, sabemos que há um plano divino em andamento. Apocalipse 21:4 nos assegura que Deus enxugará toda lágrima, eliminando a dor e a morte. Essa certeza de redenção futura nos dá força para enfrentar os desafios de hoje. Vivendo com essa perspectiva, podemos alinhar nossas ações com os valores eternos e nos preparar para um futuro onde a justiça divina prevalecerá. À medida que os sinais se intensificam, também se aproxima o surgimento de um grande engano, a figura do Anticristo. Ele representará um desafio à fé e à verdade, exigindo discernimento e firmeza espiritual. Compreender como enfrentar esse tempo de tribulação será essencial para perseverar até o fim, um tema que vamos explorar em seguida. O Anticristo emerge como uma figura central nas profecias bíblicas, representando engano e oposição à verdade divina. Apocalipse 13 o apresenta como alguém que exercerá autoridade sobre todas as nações, impondo controle absoluto. Este personagem não será apenas um líder político, mas também espiritual, manipulando a fé e a esperança das pessoas em meio ao caos. Sua ascensão será marcada por um cenário global de instabilidade, um tempo em que as pessoas estarão dispostas a aceitar qualquer solução que prometa paz e segurança, independentemente do custo. Assim, ele explorará as fragilidades humanas para consolidar seu poder. Para compreender o papel do Anticristo, é essencial discernir entre promessas sedutoras e a verdade que liberta, como enfatiza João 8,32.
Ele oferecerá soluções aparentemente milagrosas, mas sua intenção será desviar as pessoas do plano de Deus. O Evangelho é a ferramenta mais poderosa para resistir a esses enganos. Conhecer a palavra, investir em estudos bíblicos e orar por discernimento são passos fundamentais para evitar a confusão espiritual. Este é um tempo para fortalecer a fé, não apenas com palavras, mas com ações que refletem os valores do reino de Deus. A introdução da marca da besta, descrita em Apocalipse 13, 16, 17, destaca o papel do anticristo em moldar um sistema de controle global. Isso nos leva a refletir sobre as implicações das tecnologias emergentes e a necessidade de discernir entre progresso legítimo e ferramentas de manipulação. Cada escolha tecnológica pode ter implicações espirituais, exigindo sabedoria para evitar a dependência que comprometa a liberdade em Cristo. É um chamado para estar atentos ao impacto das inovações em nossas vidas e para viver com responsabilidade em um mundo cada vez mais digitalizado. A perseguição aos cristãos será uma marca inconfundível do governo do anticristo. Aqueles que permanecerem fiéis enfrentarão pressões inimagináveis, mas serão fortalecidos pelo exemplo dos mártires do passado. Daniel, diante da ameaça de morte na cova dos leões, permaneceu firme em sua fé, mostrando que a fidelidade a Deus transcende as circunstâncias. Esta história nos inspira a nos preparar espiritualmente para tempos de tribulação, sabendo que a fidelidade será recompensada, como promete Apocalipse 2:10. Apesar de seu impacto devastador, o poder do anticristo será temporário. Em 2 Tessalonicenses 2:8, Paulo assegura que o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. Esta vitória final de Cristo nos lembra que o mal tem limites estabelecidos por Deus. Embora os tempos sejam difíceis, a certeza de que a luz prevalecerá e que o controle final está nas mãos do Criador. Esse contexto prepara o caminho para um evento de importância incomparável: o arrebatamento da igreja. O que será daqueles que aguardam fielmente este momento e como o cenário global mudará após esse evento extraordinário? Essas questões nos conduzem a um novo capítulo de esperança e transformação espiritual. O arrebatamento da igreja é um evento extraordinário que marca o encontro dos fiéis com Cristo em um momento de transformação sem precedentes. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo descreve a descida do Senhor com voz de comando, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos para encontrá-lo nos ares. Esse cenário reflete a promessa de renovação e imortalidade, como em 1 Coríntios 15, 52, onde o apóstolo fala de corpos corruptíveis, que serão transformados em incorruptíveis, num abrir e fechar de olhos. Essa perspectiva é um convite para viver com esperança, esperando o cumprimento dessa promessa gloriosa. A incerteza sobre o momento do arrebatamento desafia os crentes a manterem-se vigilantes. Jesus, em Mateus 24, 44, exorta seus discípulos a estarem preparados, pois o Filho do Homem virá em hora inesperada. Essa preparação espiritual se traduz em ações cotidianas: priorizar a oração, buscar comunhão com outros cristãos e viver de forma alinhada com os valores do Evangelho. São práticas simples que refletem uma vida direcionada pela eternidade. Cada escolha que fazemos no presente pode ser vista como um reflexo da nossa expectativa pelo reencontro com Cristo. O arrebatamento não apenas aponta para um livramento físico, mas também espiritual. Ele livra os fiéis das tribulações que virão, proporcionando um refúgio seguro durante os eventos apocalípticos descritos em Apocalipse. Mas esse chamado ao livramento não nos isenta de responsabilidades aqui e agora. Enquanto aguardamos, somos chamados a ser luz no mundo,
influenciando outros a também se prepararem para esse evento. Um gesto de bondade ou uma palavra de encorajamento pode ter um impacto eterno na vida de alguém. As dúvidas sobre o arrebatamento são naturais, especialmente em um mundo cada vez mais cético. Muitos questionam se ele é literal ou simbólico. No entanto, a promessa bíblica é clara: Cristo virá buscar os seus, como um noivo que não esquece sua noiva. Essa certeza inspira a fé e a confiança em um plano maior. Explorar mais profundamente esse tema, seja por meio de estudos bíblicos ou obras que abordam o assunto, pode ajudar a esclarecer essas dúvidas e fortalecer a convicção sobre a volta de Cristo. Esse evento também nos ensina a valorizar o presente como um presente divino. Cada dia que vivemos é uma oportunidade de demonstrar o Evangelho por meio de nossas ações. Seja oferecendo ajuda a um vizinho ou encorajando um colega, cada gesto reflete a expectativa pelo reino que está por vir. A esperança do arrebatamento não é motivo para a passividade, mas para a ação. É um chamado para viver de forma que glorifique a Deus enquanto aguardamos sua vinda. Embora o arrebatamento traga alegria aos fiéis, ele também marca o início de um período de grande tribulação para aqueles que permanecerem na terra. Esse tempo de provação será um teste de fé e perseverança sem precedentes. Como será a jornada daqueles que enfrentarem esse período e o que podemos aprender com as Escrituras para entender o que está por vir? Essa reflexão nos conduz ao próximo ponto crucial. O reinado de 1000 anos de Cristo, descrito em Apocalipse 20:4-6, marca um período singular na história da humanidade, onde a justiça divina regerá cada aspecto da vida. Este tempo simboliza o cumprimento das promessas de paz e harmonia, antecipadas por profetas como Isaías, que no capítulo 11 descreve uma era em que até os animais viverão em harmonia. Sob o governo direto de Cristo, nações unidas experimentarão uma era em que a redenção será uma realidade concreta e não apenas uma esperança distante. Este período não é apenas um sonho, mas uma promessa que ilumina o coração daqueles que esperam por um mundo restaurado. Durante o milênio, Cristo reinará como soberano absoluto, restaurando a justiça e eliminando toda forma de iniquidade. Este é o tempo em que profecias como as de Miqueias 4:3, que fala de espadas sendo transformadas em arados, encontrarão seu cumprimento. A paz será tão profunda que até as estruturas sociais e políticas refletirão a vontade divina. Para os fiéis de hoje, este cenário convida à reflexão sobre como podem aplicar esses princípios em suas próprias vidas. Praticar a reconciliação, demonstrar bondade e buscar a justiça são maneiras de antecipar essa realidade em pequenos atos cotidianos. Os fiéis que perseveraram nas dificuldades serão recompensados com papéis significativos neste reinado. Mateus 25:21 lembra que o servo fiel será colocado sobre muitas coisas como recompensa por sua dedicação. Este não é um reconhecimento passageiro, mas uma honra eterna que reflete o valor de viver segundo os princípios divinos. Como estamos investindo nossos dons e talentos hoje? Seja na criação de algo que abençoe outros, no serviço à comunidade ou na edificação da família, nossas ações têm peso eterno e refletem nossa fidelidade. Além de ser uma era de paz, o milênio será um tempo de aprendizado e adoração incomparáveis. Zacarias 14:16 fala de nações subindo a Jerusalém para adorar o Rei. Imagine uma sociedade onde a sabedoria divina é o fundamento de todas as decisões e onde a palavra de Deus é ensinada de maneira ampla e profunda. Este cenário nos inspira a não esperar por esse futuro para começar a buscar entendimento e adoração. Reservar momentos para estudo bíblico e comunhão com Deus são passos práticos para nos alinharmos com a realidade deste reinado. Mesmo neste período glorioso,
O milênio também servirá como um teste final de fidelidade humana. Apocalipse 27:10 descreve a breve soltura de Satanás, revelando que o livre-arbítrio continuará a desempenhar um papel importante no relacionamento entre Deus e o homem. Essa situação nos lembra que, mesmo em tempos de paz, a dependência de Deus é indispensável. Vigiar e manter nossa fé sólida em tempos de tranquilidade é um exercício essencial que nos prepara para os desafios que possam surgir. Este reinado culmina na promessa de um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse 21:1. No entanto, antes disso, haverá o julgamento final, onde a justiça divina será plenamente estabelecida. Como esse milênio moldará nossa compreensão da eternidade e nossa relação com Deus? Essa reflexão nos conduz à preparação para um momento ainda mais sublime, onde o propósito eterno de Deus será revelado em toda a sua plenitude. Chegamos ao final de uma jornada intensa e transformadora, onde exploramos mistérios profundos sobre o arrebatamento, o anticristo, o reinado de 1000 anos e a esperança gloriosa que as Escrituras oferecem. Agora é o momento de refletir como essas verdades impactam sua vida e suas escolhas hoje. Não é apenas sobre entender o futuro, mas sobre viver com propósito no presente. E como prometido, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença com corações humildes e cheios de expectativa. Pedimos que a Tua luz nos guie, que a Tua paz nos fortaleça e que o Teu amor nos prepare para os tempos vindouros. Ajuda-nos a sermos fiéis, mesmo em meio aos desafios, e a vivermos cada dia como testemunhas do Teu reino. Que a Tua palavra permaneça viva em nossos corações e que possamos impactar a vida de outros com a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E agora, eu te convido a fazer parte desta jornada contínua de descobertas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos juntos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios e promessas da Palavra de Deus.